Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa O Mundo Pós-Pandemia. Nas últimas semanas, a gente tem abordado aqui diferentes temas com ideias plurais a respeito dessa crise que estamos todos enfrentando. Afinal, estamos diante de uma doença ainda muito pouco conhecida e que, de forma muito rápida, paralisou e mudou o modo como o mundo funciona. Nós presenciamos mortes e o caos na saúde em muitos países. Fomos obrigados a mudar hábitos e a repensar conceitos que carregamos ao longo de toda a vida. O nosso programa vai falar de trauma, mas principalmente de superação. E hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente porque o nosso convidado está em casa, seguindo as orientações da OMS. Seja muitíssimo bem-vindo, professor Mário Sérgio Cortella, filósofo e doutor em educação. Que prazer receber o senhor aqui, professor. Que bom, obrigado, Daniela. Você sabe que eu, quando tinha 8 anos de idade, eu nasci de Londrina, que sou, estava lá naquela idade e houve a grande crise dos mísseis entre Estados Unidos e União Soviética. E naquele momento, meu grande medo, e que se transformou, claro, para a comunidade em geral em pânico, era uma guerra nuclear. Isto é, a possibilidade de extinção da humanidade a partir exatamente de algo que era o confronto entre humanos. Eu não imaginava que agora, aos 66 anos de idade, eu viveria uma outra circunstância com um inimigo invisível e que não tem a ação humana como decisória em relação à maneira como ele se espalha, como ele progride. Por isso, o único modo, né, de me proteger é exatamente isso que você lembrou, ficar em estado, né, de cuidado, ficar em estado de salvaguarda, com isolamento boa parte do tempo e com distanciamento no outro, porque nem todo isolamento é distanciamento. Aí eu tenho uma outra pessoa com a qual eu tenho contato, aprumado, arrumado, cuidado, mas sem dúvida buscando impedir que o trauma ele ultrapasse o desejo de superação. Já chegou dando aula e para essa conversa, como sempre, nós vamos contar com a participação especialíssima das minhas grandes colegas Mari Palma, Thaís Herédia e Gabriela Prioli. Olha, Mari Palma hoje reivindicou o direito de inaugurar a rodada de perguntas. Vai lá, querida. Professora, primeiro eu queria dizer que é sempre muito bom ouvir o senhor falar. E o nosso assunto hoje é trauma e superação. Então eu queria começar já direto no assunto, porque a gente geralmente fala de trauma, mas a gente fala de traumas individuais, de problemas nossos, de superações nossas também próprias. Hoje a gente vive um trauma, a gente pode dizer coletivo, e dá para dizer que a gente vai superar também todo mundo junto? Mari, a gente já teve uma outra situação, nenhuma de vocês 4 aí era nascida, eu já, né? Que foi exatamente o que eu falava da Guerra Fria de modo mais intenso, né? Isso significa que eu não peguei um outro momento em que o trauma coletivo ele foi mais significativo, que foi a existência da bomba em Hiroshima e Nagasaki, quando havia ali a possibilidade da extinção da humanidade como um todo. Pela primeira vez na história, o ser humano individualmente teve noção de que poderia haver o desaparecimento da espécie com a bomba em Hiroshima e Nagasaki, né, em 1945. Um outro momento em que isso veio à tona foi exatamente como eu lembrava, a Guerra Fria. Nesta época, neste momento, nesta turbulência que nós vivenciamos, nós estamos com 2 novidades. Primeiro, uma pandemia literalmente que se espalha junto com a nossa capacidade de como humanos nos espalharmos pelo planeta e segundo, uma consciência da pandemia, porque os meios de comunicação e de interligação colocam a todos nós cientes de tudo o tempo todo. À medida que eu estou assistindo o noticiário, eu fico sabendo desde o início do modo da progressão dos traumas em outros lugares por intermédio do mundo da notícia e fico vivenciando aquilo que está à minha volta. Portanto, não é só o trauma do indivíduo
indivíduo que fica agora constrangido, apertado, da pessoa que fica sufocada, né, com o que está à nossa volta, mas também a percepção de que isso acontece em larga escala e o trauma é muito mais coletivo. E dou um outro exemplo concreto. Nós vivenciamos em 2001 o atentado às Torres Gêmeas. Eles produziram uma modalidade nova, né, e absolutamente horrorosa de sofrimento em larga escala, mas aquilo traumatizou, para usar a mesma expressão, uma parcela, né, das pessoas, seja por conta do interesse, seja por conta até da consciência daquilo. Hoje não mais. Hoje o espalhamento, né, pandêmico faz com que, junto com o vírus, os nossos traumas caminhem, né, de braços dados com essa mesma situação. Professor, você falou muito sobre o invisível, né? E quando a gente pensa no pós-pandemia, a gente fala em superação, mas a gente fala muito também sobre sobrevivência. E eu queria saber o que representa uma sociedade que o principal valor é a sobrevivência. No caso, qualquer pessoa pode ser uma possível transmissora do vírus. Então, existe a invisibilidade desse risco também. O que pode representar isso? Durante muito tempo, um dos nossos maiores símbolos até, né, da nossa capacidade de união, foram as Olimpíadas, que aconteceriam, né, em 2020. Afinal de contas, a prática do esporte, a prática, né, da ginástica, de tudo aquilo que nos encanta, encontrava, né, nos arcos entrelaçados, né, das Olimpíadas uma maneira de expressar a nossa união. Neste momento, nós estamos tendo de suspender, mesmo que provisoriamente, a junção desses arcos. Não foi só a Olimpíada que passou por uma suspensão, um adiamento. Também os nossos laços de contato, os laços de aproximação, os laços afetivos, eles tiveram uma modificação. Nesta hora, né, uma das frases que mais se imaginaria era tentar ficar, né, com a cabeça fora d'água, buscando sobreviver. Por isso a expressão, ninguém larga a mão de ninguém, ela ganha nesse momento uma outra percepção. Ninguém segura a mão de ninguém no sentido físico para evitar qualquer eventual contágio, mas ninguém também abandona as outras pessoas no sentido virtual, no sentido afetivo, no sentido humanitário. Aí pegando diretamente aquilo que você lembrava. Claro que nós teremos no pós-pandemia um tempo em que o outro, isto é, a outra pessoa, será também para mim algo que pode me fazer mal até sem encostar em mim ou estando próximo a mim. Nós já temos isso no dia a dia, com a brutalidade e a violência, mas não com a invisibilidade, né, que a gente antes lembrava. Por isso, eu não tenho dúvida que um dos saldos, né, portanto, um dos rescaldos desse grande incêndio, né, que nós estamos tendo, né, nas nossas posições e convicções, será como é que nós estabeleceremos mecanismos de aproximação que façam com que, entendendo que só a junção permite um enfrentamento, que essa junção poderá ter, por um tempo mais extenso, que no momento não sabemos qual é, a necessidade de suspensão temporária e no sentido curioso até e contraditório, em que só outro ser humano pode me ajudar se eu estiver numa situação de desespero, mas também só o outro pode me colocar nessa relação. Nós teremos de balancear, né, mais ou menos uma convivência no dia a dia, qual é o espaço de cada um, até que os laços, né, simbolizados naquilo que a Olimpíada traz, possam se juntar de novo. No momento, esse é um trauma que nós vamos carregar. A pessoa que eu olho, mais ou menos como na cidade que eu moro, São Paulo, quando você vem andando à noite, voltando de algum lugar, você está caminhando, você vê uma outra pessoa caminhando também na tua direção ou atrás, há um certo sobressalto. Pode ser que esse sobressalto passe, né, para essa condição, não uma pessoa que vai praticar em mim uma violência no sentido legal, usual, comum do termo, mas que servirá, né, como vetora, transmissora de algo que me coloca em ameaça. Esse sim é um dos mais fortes traumas que nós vamos ter de lidar no pós-pandemia.
Professor, o senhor está falando muito de propósito, né, de sentido da vida, de como o sentido da vida era e foi se transformando ao longo do tempo. Um pouquinho antes da entrevista começar, o senhor lembrou do meu filho, que eu já comentei com o senhor em outra ocasião, que gosta de filosofia, e eu lembro aqui, quando ele tinha 9 anos de idade, ele entrou na sala chorando e falou: mamãe, pelo amor de Deus, qual é o sentido da vida? E eu não tinha nenhuma resposta, né? Mas também eu tive que ir buscar a ajuda dos universitários, enfim, para achar uma resposta para isso. Mas eu tenho certeza que essa pergunta certamente vai ser feita por nós, adultos todos, né? Coletivamente, individualmente, de qual é o sentido da vida. O sujeitinho continua me perguntando, né, qual é o sentido da vida, agora nessa situação ainda mais. Mas, de qualquer forma, certamente temos diálogos criativos sobre isso, mas agora é uma questão muito mais séria, porque ela envolve, inclusive, estado de saúde mental e de equilíbrio emocional. Como é que o senhor acha que essa discussão tem que se dar sobre o sentido da vida no pós-pandemia? Essa é uma das questões que mais eu tenho ouvido ultimamente. Uma das maneiras de me aproximar das pessoas, dado que agora estou em distanciamento, e eu sou professor, faço palestras, estou em eventos, né? Se não fosse a pandemia, nós estaríamos conversando nesse momento dentro do estúdio sobre outro tema. Evidentemente não seria o pós-pandemia, mas nós estaremos presencialmente, né, imediatamente colocados e colocadas. Né? Há hoje uma necessidade de a gente encontrar outras formas de presença. E eu tenho feito, usando o mundo digital, encontros com o professor Cortella. E a pergunta que mais vem, mais diretamente, Thaís, é exatamente essa: qual é o sentido da vida? O Leandro Carnal, que foi o primeiro, né, que com vocês conversou dentro do mundo pós-pandemia, ele e eu lançamos um livro este ano, no mês de março, com um título que infelizmente se tornou muito atual. Porque esse livro foi feito em 2019, foi escrito em 2019, é um diálogo entre nós, cujo título em 2019 é Viver a que se destina. Viver a que se destina. E nesse livro nós tratamos exatamente dessa questão. E quando alguém me pergunta: Cortella, qual é o sentido da vida? Eu digo, é encontrar um sentido, porque ele não está escrito, ele não está marcado, ele não está destinado. O sentido da vida é inventá-lo, é construí-lo. Pode parecer uma resposta de filósofo, né, de quem escapa, né, sai pela lateral, mas de fato, né, não há de fato outro modo da gente olhar aquilo que nos coloca numa rota, a não ser a produção coletiva e individual, né, desta mesma rota. Se nós olhamos, aliás, no livro, Carnal e eu falamos sobre isso, né, a gente, quando criança, era muito usual. Não sei se seu filho já fez isso contigo, ou você fez com teus pais, ou, né, a Daniela, a Gabriela e a Mari também o fizeram. Quando você era constrangido por algo, ou tinha que ter algum tipo de tarefa e não queria fazê-lo, a frase era: eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer. É claro que teu pai e tua mãe, ou quem te dava ali a bronca, podia dizer: eu também não pedi. E aí a gente ia ouvindo isso numa corrente até o começo dos tempos: eu não pedi para nascer. Entendi da vida, ou como uma dádiva, ou como um encargo, ela acontece. E nós vamos existindo, né, dentro dessa forma de ser, que não é nossa escolha estar, embora possa ser nossa escolha sair, mas não é nossa escolha estar. O modo como nós estamos nessa travessia importa. Eu outro dia falava, citando Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né, Guimarães, por várias vezes faz Riobaldo dizer: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Num dos momentos em que Riobaldo diz isso, no Grande Sertão, ele diz: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. E é interessante porque a nossa consciência da mortalidade nos faz procurar um sentido. Isto é, sentido aí com um duplo significado. Sentido como acepção e sentido como direção. Qual é a direção que tomamos? Qual é a razão de eu estar? Nós não temos isso escrito como um roteiro, como algo que já está enunciado na nossa frente, e nós vamos elaborando. Quem, em sã consciência, imaginaria que 2020 seria como está sendo?
não haveria possibilidade até de adivinhar. Havia algumas previsões, mas previsão não é adivinhação. Havia a possibilidade de dizer, bom, vamos passar na política, na literatura, no esporte, na economia, no nosso país e fora daqui, de determinado modo. De repente, o inesperado faz a sua surpresa e nós temos de alterar. E volto aí, Thaís, a nos perguntar, de fato, para quê? Para tudo se acabar na quarta-feira? Isto é, de repente, a gente segue, caminha, se esforça, labora e somos ameaçados por algo que pode cessar. Mas, aqui vem o ponto, embora a mortalidade seja um fato, nós não queremos antecipá-la. Não é casual que a humanidade como um todo esteja lutando para afastar a antecipação da nossa mortalidade individual e coletiva. Não é casual que quem puder fará todo o esforço para que ele não seja retirado da vida. Nesta hora, qual é o sentido? O sentido é construir um significado e uma direção que impeça que a nossa vida seja banal, fútil, inútil, superficial. Vocês conversaram primeiro com Leandro Carnal, no outro programa com o Luiz Felipe Pondé, e ele, o Carnal, Pondé e eu fizemos um livro chamado Felicidade, Modos de Usar. Nesse livro, nós tratamos dessa questão, isto é, quem fica imaginando que há um sentido já escrito, que é algo predestinado, que é algo já montado desde sempre, perderá sua autonomia e liberdade. Mas, alongando ainda mais essa extensa resposta, nós também gostaríamos muito, nesse momento, que se houvesse um roteiro pré-escrito, que a gente pudesse enxergar logo qual é o fim e que esse final possa ser um final feliz, dentro do que a gente chama de pós-pandemia. Excelente resposta, comprido, mas excelente, né? Professor, eu fiquei aqui pensando, como que a gente pode fazer? Eu acho que as pessoas agora, nesse momento de isolamento, elas estão tendo um pouco mais de contato consigo mesmas, e aí a gente talvez entre num período de reflexão. Como fazer para fortalecer a nossa autonomia e liberdade e conseguir desenhar um sentido para a nossa vida? Estou pedindo dicas mais práticas para a gente levar isso adiante. Eu tenho, há muito tempo, uma prática que pode parecer anedótica, ela não é, isso até está num dos meus livros, eu gosto de lidar com isso, que é, todas as vezes que um ciclo vai se fechando, 10 anos, nós gostamos de marcar tempos, 10 anos, 1 ano, 100 anos, etc., séculos, nós vamos marcando. Mas quando a gente fecha o ano e inicia outro, há muitas pessoas que fazem uma revisão de vida. Quando a gente fecha um tempo de carreira, eu fiquei 35 anos na Universidade Católica de São Paulo, fechei o meu ciclo lá em 2012. Quando você fecha qualquer tipo de movimento que se dará num tempo, é necessário olhar para onde eu sigo, o que é que eu deixo para trás e o que é que eu levo comigo. E aí eu tenho um hábito, você falava de dicas práticas, algumas pessoas até usam isso e vez ou outra me dizem, olha, eu passei a fazer isso que você ensinou. Todas as vezes, especialmente no final de ano, ou quando eu tenho que tomar alguma decisão, eu pego uma folha de papel em branco e a divido em 2 lados imaginariamente. Deste lado eu escrevo por causa de, e neste outro lado, apesar de. Apesar de e por causa de. E aí, se eu tiver que pensar uma pergunta, eu a coloco no alto, assim, continuo na atividade docente, aí eu faço a minha lista, apesar da condição, apesar da dificuldade, apesar do trabalho, do outro lado, por causa da partilha, por causa do propósito. Isso vale para várias coisas. Continuo no meu casamento, apesar da convivência, apesar de turbulências, por causa do afeto, por causa da companhia. E eu insisto nesse ponto, porque todas as vezes que na tua folha de 2 listas, a lista dos apesares for maior do que a dos por causa de, é sinal de que é necessário mudar de rota. Em outras palavras, todas as vezes que os teus senões forem superiores às tuas razões, é preciso mudar ou de profissão, ou de afeto, ou de lugar, ou de condição. Nessa hora, lembro eu, nesse mundo pós-pandemia,
Pode ser que desde agora nós tenhamos que nos preparar, e várias pessoas vêm fazendo isso, eu também, ao aproveitar um certo isolamento em alguns momentos, pensar, olhando para mim, em relação àquilo que faço, o que é que eu devo levar adiante e por que vou levar? E o que eu devo levar mesmo tendo alguns apesares? E o que eu devo deixar para trás em relação à minha conduta, em relação à minha propriedade, em relação ao meu modo de agir? Eu acho que esse tempo, né, que pode favorecer o autoconhecimento, ele também ajuda, mas eu sempre alerto, autoconhecimento ele é perigoso em alguns momentos porque ele pode trazer surpresas, né? Quando você olha para dentro e começa a se pensar, pode ser que nem sempre se aprecia aquilo que ali se enxerga. Há pessoas que não fazem a olhada para dentro, elas não refletem, não veem a própria imagem, porque essa imagem pode desagradar e quando te desagrada você tem que tomar alguma decisão. E pode ser que você ou eu olhemos a nossa imagem, reflitamos e aí nós sejamos capazes de, vendo o que nos traz desconforto, dar passos nessa direção. Agora, o que eu sei é que o autoconhecimento, ele favorece para que as decisões e a vida, no seu sentido, por cada um e cada uma construído, percam, né, a noção epidérmica, superficial, banal que eu levava antes. Mas, de novo, há pessoas que olham para dentro de si e tomam um susto muito grande por aquilo que enxergam. Sensacional. Professor, eu vou aproveitar então que nós estamos de trégua aqui, lançada e aceita de parte a parte. Eu gostaria muito de ouvir o senhor, na verdade, nessa chave de comunicação, que é mais uma chave de comunicação, talvez, do debate, do diálogo, a respeito dessa dicotomia que está colocada no debate público a respeito da quarentena, vidas e economia. A ideia aqui não é pender na defesa de uma coisa ou da outra, até porque, enfim, o senhor vai saber explicitar a sua posição de uma maneira muito clara, melhor do que eu jamais poderia indicar. Mas sim, talvez a gente refletir um pouco quantas vezes, talvez, na humanidade, em que momentos te ocorre, ou mesmo na literatura, esse embate entre dinheiro, economia e vidas foi colocado e que caminhos o senhor enxerga para que a gente consiga racionalizar essa discussão do ponto de vista, uma compaixão racionalizada, que eu imagino que é o que a gente precisa nesse momento. A conversa é necessária, o tema é necessário, ele já o era há 40 dias, quando nós iniciamos os passos sobre esse assunto dentro do nosso país. As autoridades públicas, as autoridades políticas e institucionais teriam que tratar desse tema e têm de tratar dele o tempo todo. É responsabilidade, né, da autoridade pública proteger a comunidade nacional e protegê-la na sua integralidade. Alguém não pode falecer nem porque é vitimado por um vírus e não consegue socorro de saúde, e também não pode falecer porque não tem meios de vida. Nesse sentido, é claro que não há ali uma oposição. O que há é uma escolha de prioridade com alternativa de solução. Eu repito com frequência, prioridade é uma palavra que não tem S, ela não tem plural. Alguém que diga, eu tenho duas prioridades, não tem prioridade. Prioridade exige escolha. Eu posso ter uma escala de sequência de atendimento de prioridade. Isto é, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. Há uma diferença, e se sabe muito, entre emergência e urgência. Eu tenho um livro chamado Ainda Dá, com o jornalista Paulo Gebaile, A Força da Persistência, é o subtítulo do livro, Ainda Dá. E nesse livro fala-se exatamente disso. A noção do ainda dá é quando eu enxergo aquilo que precisa e conseguiremos fazer, mas que a gente separa para agir aquilo que é emergente daquilo que é urgente. Emergência é já, urgência é logo. Nesse sentido, nenhuma das duas coisas, nem a urgência e nem a emergência, elas são irrelevantes. Ambas compõem uma totalidade de conexão, mas a emergência tem a urgência da resposta imediata. É o logo a partir do já. Se eu olho o campo da economia como necessária, e ela o é,
não posso não ter produção, distribuição, circulação, consumo, senão a vida cessa. Como é que um poder público, junto com a área privada, se organiza para prover uma sociedade que ficará carente de meios econômicos durante um tempo, prover, dado que ela não poderá ir buscar, senão a vida fica em risco, faz com que ela sustente a sua economia individual, doméstica e depois a coletiva, para que mais adiante, com as pessoas na condição que podem ter, retomem o eixo, né, ou trecho que já tinham percorrido. Em outras palavras, todas as vezes no mundo ocidental em que nós tivemos, por exemplo, uma crise econômica, uma crise, né, de segurança, sempre o poder público entrou com uma energia, quando responsável, para proteger isso. No Brasil, em vários momentos, quando o setor financeiro, né, teve crises que exigiam que parte do recurso público, do nosso recurso, fosse auxiliar para impedir a quebra, a ruptura, o colapso da estrutura, foi feito. Quando em 2008 nós tivemos a crise forte nos Estados Unidos, a própria nação norte-americana, pátria mais recente do liberalismo econômico, houve por parte do governante um aporte financeiro para impedir que começasse uma série de falências em várias áreas. Por que eu dou esse exemplo? Porque, é claro, é necessário lidar com a emergência, que é o cuidado com a vida imediata, e a quarentena lida com isso. Como é que a gente faz com aquilo que é a condição de sobrevivência das pessoas? Oferece, né, uma parcela significativa do recurso já acumulado para a sociedade que depois, inteira, mais adiante, no pós-pandemia, com as perdas que teve, mas não fragmentada como um todo, ela conseguirá dar conta. Porque se nós não usarmos agora os recursos financeiros que temos, os recursos materiais que temos, aqueles que estiverem no pós-pandemia, numa condição menos afetada, se não tiver vergonha por ter deixado de fazer o que precisa ser feito, talvez tenha perdido até a noção do que é que significa muito humanidade. intenso. Eu acho que antes de perguntar, eu gostaria de agradecer, dizer que o senhor falou da sua trajetória e isso me lembrou que eu conheço um pouco dela e que o senhor impressiona pela vastidão aí do seu repertório e eu sei que muito disso tem a ver com o seu gosto pela leitura, o senhor fala disso. E eu acho que as pessoas agora nesse momento de isolamento têm a chance de criar o gosto pelos livros. E eu sei que os seus pais te incentivaram nesse caminho, então eu gostaria de novo, algumas dicas práticas para que as pessoas entrem por esse caminho. Eu gostaria de saber se os pais tomarem o jornal dos filhos, pode ser uma boa atividade. Olha que coisa, você lembra de algo que eu relato, né, num livro meu chamado Viver em Paz para Morrer em Paz? Que, aliás, é um livro que eu gosto, especialmente o título, né, porque morrer em paz exige que você viva em paz. E viver em paz não é viver sem dificuldade, sem encrenca, sem problema. É viver com a certeza que a tua vida tem um sentido claro, nítido, que você construiu e que ela não está sendo desperdiçada. Esse livro tem um subtítulo, Gabriela, que se você já ouviu, eu gosto de lembrá-lo, do Viver em Paz para Morrer em Paz, que é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Meus pais fazem falta para mim. Meu pai Antônio já faleceu há 30 anos, minha mãe Emília vive aos 91 anos de idade, aliás, estamos a um quarteirão e meio um do outro, falamos todos os dias, e todos os dias eu digo para ela uma frase que vem dizendo em algum lugar: mãe, eu te amo, não vou te visitar. Né? E é claro que esta lógica, ela marca a ideia de gente que faz falta. Muita gente faz falta na minha vida, muita gente faz falta na tua, né? Eu quero também, quando me for, fazer falta. Mas uma das coisas que faz falta é lembrar o quanto que meu pai Antônio e minha mãe professora, meu pai era bancário, eles todos os dias, e você relatou isso, antes de sair de casa, meu pai deixava o jornal impresso, né, quando era a forma quase que exclusiva, né, junto com o rádio. Quando eu era menino, não havia TV na minha cidade. A primeira vez que eu vi televisão em Londrina, eu tinha 10 anos. Não é minha família que não tinha TV, não havia emissora de TV, né, na minha cidade, não havia como conectar. Ele saía de casa de manhã, pegava o jornal, entregava e dizia para o meu irmão Héctor e para mim: quando eu voltar, eu vou, entre aspas, tomar o jornal, tomar a lição do jornal.
Tomar a lição significava que quando ele voltava, no almoço ele vinha, mas no fim da tarde ele dizia, e aí, o que aconteceu hoje? O que vocês aprenderam? O que vocês viram? Mas ele usava uma palavra que eu gosto demais, Gabriela. Ele dizia, o que vocês podem me ensinar hoje? Porque quando você só toma a lição, você está cobrando a outra pessoa. Mas quando você também pergunta, o que vocês podem me ensinar hoje? Ganha uma dimensão, né, de outra forma, de outra natureza, que é mais especial. E uma coisa boa dentro disso é que também meus pais gostavam de algo, que era nós nos juntarmos. Né? Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, minha irmã, cada um com uma idade diversa, eu sou o que tem mais idade, e a gente ficava lendo em voz alta um livrinho, por exemplo, infantil, que passava de um para o outro, cada um lia um trecho, cada um lia um parágrafo, o que nos habituou a ler em voz alta. Até hoje eu sou alguém que gosta de falar em público, de falar em voz alta, por conta até desse tipo de prática. E aí volto a um ponto. Quando você tem livros à volta, eu conheço muita gente que não foi escolarizada, que não passou por uma escolarização extensa e nem intensa, mas tem um amor aos livros, um afeto, e faz com que os filhos tenham isso, não como obrigação, mas como sendo uma fruição, um aproveitamento. Não como uma tarefa. Uma parte da escola, Gabriela, você lembra, acho que Mari também Daniela e Thaís, uma parte da escola nos traumatizou. Nós, professores, às vezes fizemos mal, porque a gente, por exemplo, nos tempos em que se ia entrar em férias, que agora é uma coisa um pouco nebulosa, o professor ou a professora dizia assim, aproveitando que nós vamos entrar em férias, vocês vão ler Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Ora, a nossa noção de férias era ficar sem nada a fazer de obrigação. Resultado, o que você fazia? Ganhava a tarefa de ler o livro, não sei se a Daniela teve isso também, né? E a tarefa de ler o livro, você tinha 20 dias de férias e o livrão para ler. E aí o que você fazia? Pegava o livro, contava o número de páginas para ver se ele era muito grande, dividia o número de páginas pelo número de dias de férias, e aí lia um dia um pedaço, outro, aquilo tirava o gosto. No entanto, nós tivemos, e eu tive vários professores que encantavam com a leitura, nos emocionavam. Em vez de só mandar ler Irmãos Karamazov, diziam assim, olha, vocês vão ler a história de um pai que tem 3 filhos, e esses filhos podem ameaçá-lo e o ameaçam. Um desses meninos tem uma dúvida religiosa imensa, mas é uma dúvida ética. Há um momento no livro em que se dirá, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Será que é exatamente a presença da religião que impede que a gente tenha desatinos ou não? Isto é, criava um contexto, como meus pais faziam, e isso emocionava. Por isso, nesse tempo que uma outra pessoa pode se dedicar à capacidade, em alguns momentos, porque apesar de nós imaginarmos, quando do início da quarentena, que a gente poderia ler um pouco mais para quem gosta, ou aprender a ler mais para quem também aprecia, nossas tarefas domésticas, as partilhas, as atividades, quase que escassearam. Né? Se eu contar, eu já estou hoje em quarentena com isolamento e distanciamento, não é a mesma coisa, né? Isolamento é quando você não encontra ninguém nunca. Distanciamento é quando você fica, né, meio longe, acautelado. Por exemplo, desde 16 de março que eu estou em isolamento e distanciamento. Razão pela qual nós estamos fazendo, né, o mundo pós-pandemia, né, pelo modo que é mais à distância. Ainda assim, eu não consegui pegar a leitura por muito tempo. Eu tenho mais tempo de leitura em outros momentos do meu cotidiano pré-pandemia do que eu estou tendo agora. Não estou falando das leituras por tarefa, porque estou escrevendo 2 novos livros e preciso estudar também, mas aquelas leituras de absoluto lazer. Nessa hora, se meu pai cá estivesse e dissesse ao chegar à noite, né, eu vou tomar, entre aspas, a lição e vou te perguntar o que você pode me ensinar hoje, eu ia dizer para ele, pai, sabe qual é a lição que eu aprendi? Fica em casa.